Vamos lá, gente. Como de costume, a gente sempre procura fazer uma lição introdutória, que é para todos nós entendermos a importância de estudar a lição durante o trimestre. Seria, vamos dizer assim, um prefácio da lição. Uma introdução do que nós vamos estudar no transcorrer do trimestre e o que isso é importante para cada um de nós. Então, se vocês quiserem participar, vocês devem participar. A gente vai fazer uma projeção do trimestre todo, uma introdução e tentar estimular vocês a estudar durante o trimestre. Por que essa lição é importante para a nossa fé? Mas eu não tenho a pretensão de ensinar vocês. Somente o Espírito Santo é capaz disso. Por isso eu vou pedir que vocês fechem os olhos, para que nós peçamos que o Espírito Santo atue nos momentos que se seguem aqui. Vamos orar. Querido Pai, o Senhor tem sido um grande Deus, Deus maravilhoso, incomparável para cada um de nós. O Teu Santo Espírito tem nos feito aprender tantas e tantas verdades que tem tornado a nossa fé cada vez mais firme na Tua palavra. Nesse trimestre nós queremos continuar aprendendo do Teu Santo Espírito. Por isso te pedimos humildemente que nos momentos que se seguem, ao fazermos a introdução do estudo da lição desse trimestre, o Senhor ilumine a mente de cada um de nós e nos ajude a entender dentro do possível a maravilha da Tua criação. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quantos quilômetros tem em uma hora? Quantos quilômetros tem em uma hora? Beth, você que é artista, a cor amarela é redonda ou quadrada? Vocês estão percebendo que por essas perguntas que eu fiz para vocês, eu estou querendo que vocês entendam que tem coisas muito complexas para o nosso entendimento, que nós só vamos começar a entender melhor na glória. O que, Vodita, é possível para nós entendermos, Deus revelou aqui de uma forma simples, inteligível, fácil para todo mundo compreender as origens. Eu queria que vocês entendessem a importância do estudo da lição desse trimestre e fixassem as suas mentes no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. Os 12 primeiros capítulos, a maior parte dos fatos, Darcy, já aconteceu. Dos capítulos 15 a 22, está no futuro, irá acontecer. E entre o final do capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, está acontecendo. E no capítulo 14, William, Deus revela a verdade presente para este tempo. A verdade que eu tenho que entender, você tem que entender, o mundo tem que ouvir. É representado por anjos voando pelo céu. E diz ali que essa mensagem é a pregação do Evangelho eterno. Evangelho eterno, porque é o Evangelho que não muda. O que é o Evangelho? As boas novas da salvação. Salvação do quê? Do pecado.
E junto com o Evangelho eterno, a verdade presente é acrescida de mais alguns esclarecimentos importantes. Temam a Deus, respeitem a palavra de Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. Existe um juízo. Nós vamos dar conta da nossa vida para alguém. E terceiro, e adorar quem? O Criador. Por que nós temos que dar essa mensagem para o mundo? Por que o mundo precisa dessa mensagem atualmente? Por quê? Tem que ter uma razão de Deus pedir para que a gente entenda essa mensagem e dê essa mensagem para o mundo. Por que o mundo tem que saber que existe um evangelho que não muda, que existe um juízo e que devemos adorar a Deus como nosso Criador? Por quê? Por quê? O que tem acontecido? Tem acontecido uma reinterpretação da Bíblia. E autoridades, sejam elas científicas, sejam elas teológicas, sejam elas filosóficas, têm trazido para o mundo interpretações que fogem completamente da revelação da Bíblia. Faz diferença? Faz. Eu fui vítima desse tipo de interpretação. E ao aceitar essa interpretação errada, eu desprezava a Bíblia. Estão entendendo? Muito bem. O que é o universo, gente? De onde veio essa palavra? Vocês sabem o que é o universo? Por que a gente chama de universo? Universo é uma palavra de origem latina que significa a totalidade de todas as coisas. Qual o tamanho do universo? Nós estamos começando lá de cima para... Qual o tamanho do universo, Alice? Os estudiosos dizem, tem duas correntes. Uns dizem que o universo é infinito, que ele está, Roberta, continuamente em expansão. E os outros, tem uma outra corrente que diz que o universo é finito. E segundo os cálculos dos astrofísicos, atualmente o universo tem 4 bilhões de anos-luz de diâmetro. Deu para entender o tamanho? Hã? Deu para entender o tamanho? Essa é a teoria. A Bíblia, como é que a Bíblia chama o universo? A Bíblia fala do universo? Fala. Qual que é a expressão que a Bíblia utiliza para falar do universo? Céus. E a Bíblia fala de 3 céus. Vamos lá? Primeiro céu, qual que é? O céu atmosférico. É esse aqui que rodeia a nossa terra azul, essa camada de hidrogênio e oxigênio que envolve outros gases, que envolve a terra. Esse é chamado o céu atmosférico. Esse é o primeiro céu que a Bíblia fala. A Bíblia fala também, Jéssica, de um segundo céu, que os cientistas chamam de espaço sideral. O que existe no espaço sideral? As galáxias, os planetas, as constelações, os sistemas, está tudo aí. Quem segura tudo isso?
E a Bíblia fala do terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Entenderam? A Bíblia fala do universo, divide ele em três: atmosférico, sideral e o trono de Deus. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Quem estava lá para saber quem criou tudo isso? Complicado, né? Então nós temos uma revelação. A Bíblia responde. O que a Bíblia responde? Quem criou? Deus. De que maneira? Pela sua palavra. Simples. Ele falou. Simples. A Bíblia diz isso. Antes que existisse todas as coisas, Deus criou. Ele é o Criador. De que maneira? Pela sua palavra. É assim que a Bíblia revela a criação, as origens. Agora, a grande pergunta que os cristãos fazem hoje é o seguinte: a Bíblia descreve que Deus criou os céus e a terra e diz que o nosso planeta foi criado em quanto tempo? 6 dias. De quanto tempo? Quanto tempo? 24 horas. E no 7º dia descansou. A ciência tem trazido revelações, e através dessas revelações, a ciência tem tentado explicar essa criação. Uma das teorias mais aceitas para a origem do nosso universo é a teoria do Big Bang. O que é? Antes existia um grupo, um aglomerado de estrelas que estavam juntas. E de repente, por um acaso, blum, aquilo explodiu e começou a surgir o universo. Essa é a teoria científica mais aceita. Agora eu quero explicar para vocês o seguinte: houve um período na história da igreja que a igreja era contra a ciência. Foi no chamado período da Idade das Trevas, o período medieval. Foi a época em que o mundo se afundou na ignorância. A ciência começou a se expandir lá no islamismo. Qual o algarismo que nós usamos? Algarismo arábico. Da onde veio? Da Arábia. A nossa grafia? Da Arábia. A forma de calcular? Da Arábia. Porque na Europa, no mundo ocidental, usava ainda os números, Altair, em algarismo romano. Tente fazer raiz quadrada em algarismo romano para ver se você consegue. O mundo ocidental vivia em completa ignorância. E qualquer cientista, Beth, que se levantasse e contrariasse uma posição da igreja, o que acontecia com ele? Ora, o que acontecia? Morto ou preso. Aí Galileu disse o seguinte: a terra é redonda. E a terra não é o centro do universo. Ele fez o sistema solar lá, tudo, e colocou a terra lá. Disse 2 coisas que contrariavam a igreja: que a terra não era redonda e que não era o centro do universo. Sabe qual era o conceito que a igreja ensinava para o ocidente? Que a terra era
chata. Chegava num ponto, Vodita, que você ia ainda daqui a pouco fazer piuf. Por isso que as caravelas, quando iam viajar, elas ficavam pensando: será que não vai ter uma hora que a gente vai andando no mar, daqui a pouco caia? E daí, com as caravelas, o que ficou claro? Que a terra é redonda. Mas a Bíblia diz que a terra é redonda. Os representantes da Bíblia discordavam da Bíblia. Então houve uma cisão entre a ciência e a religião. O que os cientistas diziam? Bom, a religião não gosta de nós, portanto nós somos contra a religião. E essa cisão, ela continua, e agora no nosso tempo está havendo uma aproximação. O que está acontecendo hoje? A teoria do Big Bang já não é mais aceita pela maioria dos cientistas. Os cientistas hoje já admitiram que existe uma inteligência por detrás da criação. O salmista diz: os céus proclamam, e tudo o que acontece revela que existe um Criador. Gente, quem mantém o universo do jeito que ele é? No que a Terra está segura, gente? Vocês sabiam que nós podemos estar de ponta cabeça agora? O que mantém tudo isso, essas galáxias, essas constelações? Tudo isso em ordem, um dia após outro dia, a maré aqui, as estações e isso, olho humano e tudo mais. Existe uma ordem por detrás, uma inteligência que criou tudo isso. Irmã Jane, o nosso planeta tem 20% de oxigênio e 80% de hidrogênio. Se tivesse um percentual a mais, o fogo não apagaria. O fogo seria constante, não dava para apagar o fogo. Exatamente essa combinação permite que haja vida na Terra. Quem que fez tudo isso? Existe uma inteligência por detrás. Agora, no ano passado, 2012, ocorreu provavelmente a maior descoberta do século 21 até o presente momento. Os cientistas que fazem parte do núcleo europeu que estuda as moléculas e as células, composto de cientistas do mundo todo, Josué, eles descobriram a partícula de Deus. Eles chegaram à conclusão de que atrás em cada matéria, em cada molécula, existe algo chamado de partícula de Deus. Então hoje, a ciência acredita que existe um Criador que originou tudo isso. Agora, qual que é o problema então? Como é esse Criador? Como é que ele criou? Então, hoje já houve essa aproximação da ciência com a religião. Há um Criador que idealizou, que planejou, que ordenou tudo isso e mantém. Isso é caso pacífico. Todo mundo aceita isso. Tem um outro lá que não aceita, mas porque sempre tem os do contra, né? Agora, entre os crentes, existem 3 teorias com relação aos 3 primeiros capítulos da Bíblia. E aí que
O calcanhar de Aquiles da Bíblia são os 3 primeiros capítulos, gente. Se nós aceitarmos os 3 primeiros capítulos, nós temos facilidade de aceitar o resto da Bíblia. Se nós não aceitarmos os 3 primeiros capítulos, nós vamos ter dificuldades de aceitar os demais escritos da Bíblia. Então, Luciana, hoje entre os cristãos existem 3 teorias a respeito da nossa origem. Primeiro, os 3 primeiros capítulos da Bíblia é uma fábula, é uma poesia, é uma metáfora, não foi assim que aconteceu. É uma poesia, uma fábula, uma parábola. Segundo, Deus não criou a terra, Ele recriou a terra. O que significa isso? Que a terra já existia, houve os períodos chamados pré-históricos, e houve um momento onde Deus fez surgir o homem, ser humano inteligente. Mas isso através de um lento e gradual processo. Quem aceita isso? A Igreja Católica Romana, essa é a posição de Roma, com o imprimatum do Papa, é a posição dos Testemunhas de Jeová, é a posição dos presbiterianos, é a posição de parte dos batistas, é a posição dos metodistas, é a posição dos anglicanos e é a posição da maior parte dos luteranos. E a terceira posição, Elian, é que o relato da criação é literal. Agora, entre nós, graças a Deus, não tem problema. Todo mundo aceita tudo direitinho. Não aceita, Jesus? Tem gente no nosso meio que está começando a questionar a descrição dos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Isso é lá na Europa e nos Estados Unidos. Mas o que acontece lá na Europa, nos Estados Unidos, passa um tempo, vai cair aonde? Cai aqui. Os modismos de lá vêm para cá. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, para ver o que vocês entendem. Deus criou o universo em 24 horas, 7 dias de 24 horas. Deus criou o sistema solar em 7 dias de 24 horas, ou Deus criou a terra em 7 dias de 24 horas? Agora complicou, José. Vamos lá. O universo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou? Sim ou não? Sei. Abram a sua lição aí na parte de sexta-feira. Parte de sexta-feira aí. Última parte aí tem um texto de Ellen White do Patriarcas e Profetas. Acharam? Vamos ler lá? Precisamente como Deus realizou a obra da criação, jamais Ele o revelou ao... Eu tenho especulação. Muito bem, vamos lá. Na descrição de Gênesis, ao falar que a terra era sem forma e vazia, negócio e tal, já existia vida, já existia uma criação antes da terra existir? Sim ou não?
Sim ou não? Sim. Como que eu provo isso? O que o livro de Jó, o que Deus diz lá no livro de Jó, que quando ele fazia a criação, o que acontecia no universo? As demais criaturas rejubilavam e se alegravam enquanto Deus criava o nosso planeta. O que isso significa, olha? Já existia criação. Nós fazemos parte de uma criação que já existia. O que mais que nós podemos provar que já existia criação antes disso? Quem apareceu no Jardim do Éden? Hã? Quem? Não. Quem que apareceu lá no Jardim do Éden e que Deus falou, olha, cuidado com ele? Hã? Satanás. Satanás apareceu na forma de serpente. Então já existia uma criação antes. Quanto a isso, a Bíblia... Qual que é a dúvida, Beto? A dúvida é se Deus, quando criou o nosso planeta, Ele criou o nosso planeta junto com o sistema solar, ou se o sistema solar já existia e a Terra era sem forma e vazia e Ele passou a criar a partir do sistema solar já criado. Isso Deus não revelou. Não sei. Nós vamos saber lá na glória. Lá nós vamos saber bem direitinho. O que Deus revelou para nós? Ele revelou que Deus antecede a sua criação e que Ele criou o nosso planeta, o nosso sistema solar, pelo poder da sua palavra. Agora, o nosso Deus é o Deus triuno. Qual Deus criou o nosso planeta? Vamos lá na lição? Na parte de quarta-feira. O que diz o título aí? Jesus, Criador do céu e da terra. Veja o que esses textos bíblicos dizem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito. Quem é esse verbo? Jesus. Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E no livro de Hebreus é dito: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, pelo qual ele fez o universo. Quem é o Criador? Jesus. Jesus é o Criador. Ele é o que? Paulo diz: a imagem visível de Deus. O que significa isso, gente? Jesus ser a imagem visível de Deus? Ândito. O que significa? O ser humano é algo extraordinário? Sim ou não? Nossa, se você analisar o ser humano, e as mulheres é o espécime mais belo da humanidade. A humanidade só ficou perfeita, Alice, depois que vocês existiram. Antes da mulher existir, a criação não estava completa. Não estava completa. Mas vamos prosseguir no que nós estávamos falando. Por que ele é a imagem visível de Deus? O ser humano é algo maravilhoso, mas Deus, gente, é incomparável. Deus é incomparável.
Ele antecede a toda a criação. E pela sua palavra, ele fez tudo aparecer. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele não usou apenas a sua palavra. O que ele usou? As mãos. Isso significa que nós somos especiais para Deus. Nós somos iguais a Deus? Somos semelhantes. Agora, qual é o rosto de Deus, Darcy? Como Deus é? Lazinha. Como que Deus é? Complicado. Então Deus tinha que ter um rosto. Quem que se tornou o rosto de Deus? Jesus. Primeiro ele se tornou o arcanjo Miguel. Como o arcanjo Miguel, o próprio nome de Miguel diz quem é como Deus, ele era o rosto de Deus para as demais criaturas do universo. Mas a partir do momento em que aconteceu o pecado aqui nisso, nós não podemos mais ver o rosto de Deus. O que Jesus fez para que eu e você pudéssemos ver o rosto de Deus? Se tornou um de nós. Essa é a grande diferença do cristianismo com as demais religiões. Existem duas formas da gente conceber Deus: de uma forma impessoal, como uma força, uma energia, como entidades que governam florestas, riachos, que você faz despacho, essas coisas todas, ou como um Deus pessoal. O Deus pessoal tem três imagens religiosas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O islamismo, Adalberto, diz o seguinte: Alá é Deus. Todo dia tem um horário lá, diz, Alá é Deus, Alá é grande, Alá é Deus, Alá é grande. Mas nesse Alá é tão Deus, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que ele chega a ser mesquinho. Os judeus acreditam que Jeová é Deus, mas Eliã, o Jeová dos judeus, é um Deus exclusivista, só deles. O cristianismo, Paulo, já é diferente. Ele diz: Jesus é Deus e se tornou um de nós. Essa é a grande diferença. O Criador se tornou uma criatura. Como é que nós podemos saber realmente pelos evangelhos que Deus tem, Jesus tem poder criador, poder sobrenatural? Os evangelhos registram alguma coisa? Vamos lá, Elian. Você conhece alguém que conseguiu transformar água em suco de uva? Quem aqui estudou ciência um pouco? Moléculas. Você, Sueli. As moléculas da água são diferentes das moléculas do suco de uva? Como é que é capaz, gente, de água virar suco de uva? Isso é natural? Isso é sobrenatural. Como que Jesus transformou água em suco de uva? Pela sua palavra. Vocês conhecem, Altair, algum experimento científico que pegue 5 pãozinhos e 2 peixes e dê para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? Alguém já conseguiu repetir isso no laboratório com toda a tecnologia que nós temos? Multiplicar aquelas moléculas dessa forma? Isso não é natural, é o que? Sobrenatural. E como que Jesus fez isso? Pelo poder do quê? Da sua palavra. Recentemente eu estava lendo um artigo sobre a grande dificuldade que é alguém voltar a enxergar.
A gente acha que é uma das coisas mais extraordinárias que existe é uma pessoa cega voltar a enxergar. Não é, gente. É um processo doloroso, lento, porque o cérebro precisa se adaptar, fazer, e aquilo dói, o contato com a luz. É um negócio assim impressionante, a dificuldade que é alguém que não enxergava fazer. Ele vai tendo que ir enxergando aos pouquinhos, devagarzinho, para poder ir se adaptando. Agora, os evangelhos assim, registram que havia um cego de nascença. Então o cérebro dele já estava totalmente desfigurado para poder enxergar. Ele desenvolveu a capacidade de ouvir e de sentir. É isso que o cérebro faz. Ele perdeu a capacidade de enxergar. E de repente, Gessi, Deus pega aquele cego de nascença, fala e ele passa a enxergar naturalmente. E os médicos, Gessi, não sabem explicar como que isso foi possível, porque cientificamente isso é algo sobrenatural. Sobrenatural. Eu vou encerrar contando para vocês a minha experiência, se vocês me permitem. Eu cresci descrendo da Bíblia. Eu achava que as pessoas que seguiam esse livro aqui eram ignorantes. Gente mente capta, ignorante, gente que não evoluía na vida, ficava preso a uma série de coisas. E eu tinha realmente, eu fui criado com meu pai, meu avô, eles eram socialista comunista. E o socialista comunista, a minha cabeça era contra a Bíblia. Gente, se eu tivesse em algum lugar e não tivesse papel higiênico e tivesse a Bíblia lá, olha para vocês verem, eu usava. Mas só que teve um período na minha vida que tinha algo que a ciência não conseguia explicar. A ciência não conseguia explicar, Hélio. Aí eu fui para a filosofia, Hélio. E a filosofia dizia o seguinte, que existe algo no ser humano inerente a todos, que é a vocação para adorar. E eu tinha essa vocação, gente. Eu queria adorar. Na minha mente dizia, não adore. Mas existia um instinto, algo dentro de mim que dizia, adore. Adore, você precisa. Você só se completa adorando. E agora? Como que a ciência explica essa vocação para adoração? Não tem explicação. Foi daí que eu comecei a estudar a Bíblia. E a parte mais difícil para eu aceitar da Bíblia foi a história da criação. Porque eu fui constantemente bombardeado, estimulado a pensar que a criação não foi assim. O que me fez mudar de ideia, Valdita? Simples. Eu tinha duas alternativas, Eliane. Ou eu aceitava os três primeiros capítulos da Bíblia como verdadeiros, ou rejeitava toda a Bíblia. Se o homem não foi criado à imagem de Deus, se ele não pecou, então ele não é um pecador. Se ele não é um pecador, ele não precisa de um Salvador. Se ele não precisa de um Salvador, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Se Jesus não é um Salvador, o que ele é? O maior mentiroso da história.
Eu fiquei nesse impasse. Ou Jesus é o maior mentiroso da história, ou Jesus é meu salvador pessoal, porque ele disse que ele morreu pelos meus pecados. Se eu não aceito os primeiros 3 capítulos de Gênesis, gente, tudo mais não faz sentido, nem guardar o sábado. E é isso que nós vamos ver durante o trimestre. Abra aí a sua lição, veja os temas que nós vamos estudar aqui, né? Na semana que vem nós vamos ver como que o mundo foi formado. Nós vamos se aprofundar nisso. Depois, como que a criação foi concluída. Depois, nós vamos ver o tema bíblico da criação, onde mais na Bíblia a criação é destacada. Vamos ver a equivalência entre criação e moralidade. O que é moralidade? Nós vamos estudar isso. A criação e a queda. Como que nós enxergamos hoje? A Bíblia diz que nós enxergamos obscuramente. Quem é Jesus além de Criador? Ele é o provedor e o mantenedor. Da onde surgiu o casamento? O que é mordomia cristã e meio ambiente? O sábado, porque Deus estabeleceu o sábado para nós. Qual a ligação da criação com o Evangelho? E finalmente, a recriação. A Bíblia começa falando da criação e termina falando da recriação. Gente, estudar essa lição nesse trimestre certamente vai fortalecer a nossa fé. A nossa fé num Deus maravilhoso, incomparável, Criador, que se tornou um de nós. E nós vamos concluir o estudo do trimestre sabendo uma das verdades mais profundas da Bíblia. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. Sabe aonde vai ficar o terceiro céu? Aqui, nesse planeta. O espaço do terceiro céu vai modificar a gente com a recriação. Aqui o nosso planeta vai se tornar o trono de Deus. E nós, troféus dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude, que abençoe a liderança da escola sabatina, cada professor. Que nesse trimestre nós cresçamos na fé, no entendimento e na segurança da palavra de Deus. É o meu desejo e oração. Amém. Agradecemos a todos que participaram de mais uma escola sabatina. Agradecemos ao Jama, mais uma vez, pela belíssima explanação do tema dessa semana. E já convidamos a todos que na próxima semana possamos todos estar aqui para reunirmos em classe, para debatermos então o próximo tema da lição. Para louvar o nome de Deus, convidamos a Neila novamente para louvar o nome dele.
ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Nós possamos realmente ouvir Deus chamando a cada um de nós. Vamos nos levantar e fazer uma oração, finalizando então a Escola Sabatina. Pai querido que habita nos altos céus, nós queremos pedir a Tua presença na continuação deste culto e queremos agradecer por termos aprendido um pouquinho mais, que nós possamos aproveitar esses momentos e refrigerar nossas almas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.